Boa noite, Rogério Parada de Campinas. Meus amigos, este feriado foi um feriado de reflexões. Dia do trabalho na sexta-feira, eu me perguntei e continuo me perguntando o que significa o trabalho na nossa nação, né? O valor trabalho, o que ele é realmente para o povo, eu sei o que é, mas para os políticos, para o establishment, para o judiciário, né? Para o sistema todo. E uma das coisas que ficou muito claro para mim nesse final de semana, nos meus pensamentos, eu quero dividir um pouco aqui com vocês, colocar isso publicamente. Peço que você tenha paciência para ouvir alguns minutos, mas é muito importante. Esse final de semana nós estamos vendo aí uma série de manifestações, algumas delas em apoio ao presidente Bolsonaro, né, que a gente entende e observa, enxerga que ele está sendo apertado, que ele está sendo agredido, né? E não é o presidente, a pessoa do presidente, não. Não é a pessoa do Jair Bolsonaro, é o presidente da República eleito por nós e com garantias constitucionais, né, que está sendo atacado. Portanto, a própria Constituição Federal está sendo atacada, em sua essência. Muitos manifestantes estão procurando também reivindicar ou forçar ou se manifestar no sentido de achar que as Forças Armadas têm que intervir nesse momento. Senhores, as Forças Armadas não vão intervir no governo, não vão intervir em assuntos ou situações que desagradam a população simplesmente porque desagradam. As Forças Armadas agirão de forma objetiva, firme e enérgica se a Constituição Federal for desrespeitada. Há um ponto que não tenha retorno, tá certo? Porque a Constituição já está sendo ferida, já está sendo desrespeitada, já está sendo agredida. E nós estamos vendo isso diariamente, né? Porém, eu pensei um pouco e cheguei a algumas conclusões que eu queria dividir com você. Eu descobri, por exemplo, descobri não, porque isso já está embaixo do meu nariz há muito tempo, eu só não tinha percebido, né? O mecanismo tortuoso, o mecanismo do mal, o mecanismo inimigo da nação, vamos chamar assim, ele já está aí está funcionando há muito tempo e ele é basicamente estruturado em algumas pernas, alguns tripés, né? Alguns fundamentos. O primeiro fundamento é a corrupção, todos nós sabemos disso. O segundo fundamento é manter-se os políticos de esquerda, socialistas aí, né, no governo, né, ou seja, manter o establishment da maneira como está, né, porque esses próprios políticos já foram treinados nesse mecanismo de corrupção, sabem lidar muito bem com isso. Agora, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né, porque essa coisa se autorregula, né, a corrupção alimenta o político, aí o político usa, e aí tem uma terceira coisa aí, que são os empresários, os maus empresários do nosso país, né, os empresários, donos de grandes empresas que ajudam esse sistema de corrupção a funcionar, que se submetem sim, né, a vender produtos e serviços hiperfaturados, né, e porque são amigos do rei, fazem parte, quer dizer, faz parte da corja toda. Mas uma coisa que eu não tinha entendido e que para mim ficou muito claro, né, primeiro eu não entendia como é que o capitalista, o banqueiro, o grande empresário, o dono da riqueza convivia e casava com o político socialista. Hoje eu já entendo isso perfeitamente. O político socialista é financiado para atrapalhar pessoas como nós, trabalhadores, a crescerem dentro do capitalismo. Então só cresce aquela empresa que ajudar a entrar no esquema da corrupção e manter esse pessoal, manter o pessoal no governo, e também você nunca vai chegar a ferir ou pôr em risco o metacapitalista lá em cima, que são os grandes banqueiros. Bom, enfim, até aí tudo bem, eu tinha entendido. Agora uma coisa interessante no Brasil, que eu entendi, esse final de semana ficou muito claro para mim. A grande arma dos políticos, né, do mecanismo todo, é uma coisa chamada insegurança jurídica, né? O Brasil, ele é um país completamente tomado pela insegurança jurídica hoje. E o que é pior, sempre houve, isso é uma estratégia, né? Nós temos
muitas leis. A insegurança jurídica se dá pela falta de uma norma que regule alguma coisa, ou, no nosso caso brasileiro, pelo excesso, né? Então você, sobre um determinado assunto, você tem lá tantas leis, tantos pontos de vista, tantos direitos envolvidos, que qualquer coisa é passível de ser discutido. E aí, na hora que você discute isso, você é obrigado a levar esse troço para o judiciário. Obviamente é o judiciário que decide. Aí você recorre, e aí as grandes decisões, como nós estamos vendo, e temos ficado indignados com isso, grandes decisões agora do nosso país, que dizem respeito à vida do nosso país, são tomadas pelos ministros do STF. Não é o presidente da República, tampouco os políticos da área legislativa, né, os congressistas, não. Quem decide as grandes coisas do nosso país são os ministros do STF. Por quê? Porque existe uma prática. Qual é a prática? Mantém-se uma insegurança jurídica porque qualquer coisa importante, dependendo do que o mecanismo precise, tá certo? Ele vai jogar isso no judiciário e o judiciário vai decidir conforme o que for melhor para o mecanismo. Haja vista o fato de que o judiciário é controlado, né, por partidos específicos, muito específicos, inclusive partidos de esquerda, né? Todo mundo sabe disso hoje, está mais claro do que nunca. Então, essa insegurança jurídica, pessoal, e aí eu venho a vocês dizer o seguinte: acalmem-se, não adianta pedir para o Exército, para as Forças Armadas intervirem agora, né? O primeiro passo que o povo brasileiro fez para detonar esse mecanismo, primeiro passo, foi eleger o Jair Bolsonaro presidente. O Jair Bolsonaro é um cara completamente fora de todo esse contexto. E é por isso que ele está dando tanto trabalho e incomodando tanto o mecanismo. O que o mecanismo está fazendo para tentar retirar o Bolsonaro da presidência? Fazendo o que sabe fazer. Vamos usar a insegurança jurídica, jogar tudo que for relacionado ao problema nosso, ou seja, a presidência, no judiciário para chegar lá no STF e a gente tentar encaminhar as coisas para o nosso lado. Veja, se precisar fazer lei, se precisar alguma inovação normativa, nós temos o Congresso faz a lei, porque os senadores e os deputados estão e fazem parte deste mecanismo, né? Bom, a má notícia é que essa prática está no limite da sua tensão. Por quê? Esse pessoal, Senado, né, e Congresso Nacional, juntamente com o STF, está empurrando essa insegurança jurídica para dentro da Constituição Federal. Quer dizer, antes você definia, por exemplo, se um banqueiro, né, poderia, veja, o banqueiro pode aplicar mais de 12% ao ano de juros ou não? Olha, isso é usura, não é usura, isso fere o direito fundamental, não fere, joga, vai lá no STF. Não, pode, vamos dar o que os banqueiros querem. Beleza, até aí tudo bem. É norma infraconstitucional, né? Ou uma discussão tênue de algum valor constitucional. Agora os caras estão querendo levar essa prática para decidir se o presidente fica ou não, independente que nós elegemos ele, né? Meus amigos, nós elegemos o presidente Bolsonaro, o Brasil e todo mundo tem que aceitar e aguentar ele até o final de 22. Eu, na verdade, se continuar do jeito que está, volto a votar nele, entendeu? Mas ninguém vai tirar ele, não tem que tirar, ele não está praticando crime nenhum. Ah, não, vamos inventar um crime, né? Olha, para inventar um crime, vamos tentar, mas a gente vai ter que mexer na Constituição, a gente vai ter que entrar com essa nossa prática, esse lixo, né? Esse lixo jurídico, um pouco dentro da Constituição. E quando você começa a bater na Constituição, a entrar nessa seara, aí você esbarra, graças a Deus, no coturno e no fuzil. E aí o negócio muda um pouco de figura. Porém, a tensão é alta. E o mecanismo ele está batendo, encostando nas Forças Armadas e vendo até onde pode ir. Você, cidadão, fica tranquilo. Ninguém vai tirar o Jair Bolsonaro da presidência na sacanagem. Se tentarem fazer isso, e eles sabem disso, o Moro sabe, todos os ministros do STF sabem. Se tentar tirar o presidente Jair Bolsonaro na sacanagem, eles vão estar simplesmente rasgando a Constituição Federal. Aí o pau vai torar.
Eu não tenho dúvida disso. E outra coisa, o exército vai para a rua e a população, diferente de 64, vai ser muito pior, viu, esquerda? Vai ser pior do que foi em 64, porque a população vai junto. Hoje a população vai mesmo junto. E não é pouca gente, não. Vocês estão vendo isso. Então, voltando um pouquinho, o que é que nós cidadãos temos que fazer? Pessoal, é muito simples. Não adianta ficar batendo na porta do comando do quartel pedindo para o militar ir para a rua. Sabe o que a gente tem que fazer? Defender os nossos direitos constitucionais. Quem não leu a Constituição ainda, dá uma lida, veja quais são os seus direitos. Você tem direito à liberdade de expressão, livre iniciativa, propriedade privada, tem uma série de coisas que está na Constituição Federal, são direitos seus. Nosso direito, meu direito, seu, de cidadão. Eleger o presidente. São nossos direitos. Ah, eu quero sair na rua, eu vou sair na rua. Porque se todo mundo sair na rua e exercer seus direitos, não vai ter establishment, não vai ter polícia menor. Não estou falando de força armada, estou falando de polícia menor. Não vai ter polícia menor, não vai ter delegado de polícia que vai prender um cidadão desse, porque ele não é louco de fazer um negócio desse. E não estou incitando a desordem, não é isso. Estou dizendo que as pessoas nós temos uma Constituição federal, né, que rege o nosso Estado, é democrático de direito. Portanto, é a nossa Constituição que rege tudo. Olha, nós temos uma Constituição, essa Constituição nos dá direitos, nós temos que exercer esses direitos com responsabilidade, mas exercê-los, sim. E passar o problema de nos coibir, de nos sufocar, de nos esmagar, nos coagir, para esse bando de bandido que estão ainda no governo. Elegemos Jair Bolsonaro? Ótimo, perfeito. Começamos a atrapalhar o problema, estamos batendo na corrupção. Tá. Vamos para a rua defender nossos direitos? Vamos, mas não é defender manifestando, é só exercer, cada um individualmente. O empresário vai trabalhar, vai empreender, o trabalhador vai trabalhar, o cidadão vai à rua. E vamos começar a exercer nossos direitos de liberdade. Né? O direito à saúde, saúde coletiva está acima do direito à liberdade. Concordo. Só que vamos interpretar, o cidadão sai à rua, ele não tem Covid, não tem nada, ele está pondo em risco o quê? A saúde pública? Né? Ele ainda não contraiu, ele não é uma ameaça efetiva. Então existe uma outra coisa chamada presunção de inocência. Está todo mundo rasgando esse troço. O presidente Bolsonaro está sendo condenado por um negócio que ele nem fez. Então, assim, o traficante não pode ser preso. Não, o traficante só pode ser preso se, olha, ele está no carro, mas ele saiu do carro, o carro dele está cheio de droga, mas ele não estava dentro do carro. Olha, direitos humanos, presunção de inocência. O traficante não pode ser preso. Agora, um cidadão aposentado sai na rua, esqueceu a máscara, ele vai preso. Preso, não, ele pode ser preso, sim. Quer dizer, quem pode ser preso, não pode ser preso, é uma autoridade de quinta ordem na hierarquia policial que define quem vai preso ou não. Isso é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Agora, as Forças Armadas não podem sair à rua por conta desses pequenos ferimentos a direitos individuais. Porém, se o direito maior, se a Constituição for desrespeitada, não tenha dúvida, fica tranquilo, meu amigo. Então é o seguinte, para terminar, nós temos corrupção, empresários lesa-pátria, eu vou chamar assim, e establishment. Corrupção, como é que a gente combate? Botando Jair, começamos a combater, dando força para um Moro quando ele está combatendo a corrupção, para os vários Moros da vida, comprando de empresa séria, em vez de comprar de empresa suja. Isso é que a gente pode fazer. Né? Agora, podemos combater a corrupção na nossa cidade, denunciando no nosso estado. Porém, o governador, o prefeito, não vai junto conosco. Vamos ter que trocar esse pessoal. Então, essa é a grande mensagem que eu tiro desse final de semana. Vamos parar de nos manifestar, de querer, por exemplo, que o exército tome o poder, não é nada disso. Fiquem tranquilos, deixa o Jair lá, o Jair está trabalhando, ele está trabalhando. O que nós temos que fazer? Exercer nossos direitos constitucionais,
e mostrar para esse povo que nós sabemos quais são e sabemos exercer. Liberdade de expressão, sim, liberdade de ir e vir, liberdade de iniciativa, livre iniciativa, propriedade privada, sim, é só essas coisas, né? E além disso, pessoal, focar nas eleições desse ano, porque estão tirando a nossa atenção. Os prefeitos estão gastando milhões, ou melhor, bilhões de reais sem licitação por conta da Covid, mas não é para o próprio bolso, não. É para financiar a campanha do establishment, desse mesmo pessoal que está aí. Então, você abre o olho, vai procurar saber, vamos mudar tudo, pôr gente nova em tudo. Porque a partir da hora que esse ano a gente mudar nas prefeituras, e daqui 2 anos a gente mudar grande parte do Congresso Nacional, por exemplo, acabou. Acabou, esses caras perdem toda a força, não tem mais corrupção, ou diminuiu, não tem mais o controle do legislativo para ficar fazendo normas, né, conflitantes, passando, meio inconstitucional, mas vai, porque depois isso aí da discussão vai tudo para o STF. Aí nós estamos com um presidente bom, daqui a pouco nós vamos trocando os ministros do STF, nós vamos estar com governadores melhores, com prefeitos melhores, com senadores melhores, com deputados melhores, consequentemente os ministros do STF serão melhores, né? Os ministros do STJ também serão melhores, o quinto constitucional começa a ser melhor e assim vai. É um processo. Então, pessoal, não se desesperem, faça aquela história, para de pensar tanto com o todo, presta atenção na grama da sua casa, presta atenção no seu vizinho, na sua rua, na sua cidade, no seu vereador. É por aí, agora é a hora de dar o segundo golpe nesse mecanismo. O primeiro nós já demos elegendo o Bolsonaro. Fizemos uma besteira de eleger o Dória, mas também não tínhamos muita opção, né? Outra opção. Mas enfim, não sei o que era menos pior. Não tinha uma opção. Eu particularmente tinha a opção do Rodrigo Tavares, que era um cara novo, né? Mas enfim, elegemos o Dória, paciência. Vamos eleger agora prefeitos novos. Existe nova política, sim. Existe nova política, existe gente boa, gente nova para ser pensada. O momento agora é de pensar em eleição e exercer os direitos individuais de cada um. Meu amigo, um grande abraço, um forte fraternal abraço a todos e uma boa semana.